Ô, Paulo, você me fez lembrar, como o Paulo Edson não chegou a conhecer, nem Ronaldo, nem Manuel. Nós conhecemos uns irmãos aqui que chamavam eles dos barbudos, não é, Paulinho? Os barbudos. Lembro dos barbudos. Um barbudo lá em João Pessoa, na capital da Paraíba, Paulo Dias e Manuel. E eles ficavam de uma forma assim, falando do Evangelho, cantando hinos a Yahvé, né, que eles tratavam como Jeová. E tinha um barbudo aqui em Caruaru também fazendo o mesmo, que era o irmão Benedito. E aí outro dia alguém passou por ele e disse, engraçado, tem um barbudo igualzinho o senhor que faz isso lá em João Pessoa. O papai disse, ah, então eu quero conhecer esse barbudo. Pegou o carro, foi bater lá e conheceu os irmãos. E viu que tinha mesmo, depois juntou um grupo. E um momento que andava aqui nos carros, aqueles barbudos dentro de um carro, louvando por dentro da cidade e passaram um tempo juntos. E quer dizer, em lugares diferentes havia pessoas com o mesmo intento e a gente percebe que não tinha essa mensagem forte de Deus em nós e não conosco. Amém. Isso. Na verdade, Paulo, a gente conversou muito com esses irmãos, aprendemos muito com eles, mas isso não era tão evidente na palavra, na mensagem dele. Tanto é que ele cantava muitos salmos e a mensagem agora. Tinha uma visão futura fantástica, que está tudo coincidindo com o que hoje nos acontece. Eles tiveram experiências maravilhosas, gloriosas com o Espírito Santo, vidas exemplares de homens santos, e nós aprendemos muito com tudo isso. Mas eu percebi, tudo que você veio falando aí, eu estava vendo já há algum tempo que eu venho vendo isso, Paulo, é essa questão, que difere dos momentos, e por isso que nós agora é muito importante isso, é essa morada. É nós sermos esse templo do Espírito Santo, é diferente. É diferente, que agora ele tá concluindo a sua obra que ele quer em nós, é essa morada, é sermos um nele, e ele está em nós. Então, se com ele fizeram proezas, como a gente viu aí a história de José, imagine nele. Essa manifestação de Cristo, essa manifestação da mensagem que o enviou tem para a humanidade, manifesta em nós como um corpo incrementado. Aí vão passar e vão dizer, ó, tem um viajante desse aí na maionese, lá em Poço de Caldas. Tem outro lá em Varginha. Parece que é o da família do Zé T. E o cara fala umas coisas lá que ninguém entende. Aí tem um lá em Garanhuns, tem outro em Caruaru, tem um agora está em Pilar, abalando os pilares lá da cidade. É. E tem um Ronaldo que está viajando aí, Barbalha, Triunfo, Bonito, por todo canto. Para onde ele vai, é a mesma palavra. Está acontecendo alguma coisa estranha no mundo, porque tem uns cabos aí meio fora de sentido, né, que nós não entendemos. Está fazendo e falando e fazendo coisas que não estamos acostumados. Mas podemos ter essa experiência dos irmãos lá atrás, que foi assim que aconteceu, e que o Senhor já estava nos preparando, né? Já estava nos mostrando, abrindo a nossa mente para entender exatamente o que Ele quer fazer, e agora com essa mensagem, agora com essa visão, com essa manifestação gloriosa, né? E que nós vemos isso claramente, que realmente é outro momento, é outro momento. Foi providencial o momento daqueles amados irmãos, tanto o irmão Benedito, como o irmão Massal, o irmão Daniel, entre outros que viveram aqueles momentos, já foram recolhidos, já estão na glória, e de lá estão nos abençoando também. E agora é outro momento. É outro momento, e precisamos evidenciar esse momento com todas as nossas forças, e o que pudermos fazer para colocar para fora e falar do que está entendendo é importantíssimo, porque isso só nos fortalece mais.
Então, às vezes a gente fala aí, um ou outro que não participa, não fala, às vezes, no sentido de falar aqui conosco, mas a gente sabe que só de estar aí ouvindo, está recebendo e tem mudado a vida, tem mudado a forma de pensar, tem mudado, né, e tem fortalecido conosco. Em orações, tem fortalecido no pensamento ali, sabe? E mesmo nas orações, no quarto de oração, né? Como é um tema forte aí dos primeiros cânticos da Sara, né? Quarto de oração. É de nós estarmos sempre nesse quarto de oração. É evidente. Eu até utilizei uma passagem, irmão, falando sobre esse momento, sobre isso que eu estou falando agora. Em dado momento, Jesus, ele sentiu que estava próximo àqueles que viriam para prendê-lo, e ele disse: mantenham-se aqui um tempo. Pedro, Tiago, acredito, eram três que estavam acompanhando Jesus naquele momento. E ele disse: fiquem em oração, porque o inimigo se aproxima. E se afastou para orar e ficou lá em oração com o Pai, aquele está chegando o momento e aquela expectativa de tudo que ia acontecer. E quando Jesus voltou, chegou e encontrou eles dormindo. Mas vocês não podem, sequer por um instante, permanecer em oração. Vocês não percebem o que está para acontecer. Já se aproxima aqueles que vêm para me prender. Vocês estão dormindo. Fiquem em oração. Mais uma vez, Jesus se afastou. E quando Jesus voltou, uma hora depois, estavam novamente dormindo. Sabe? E está acontecendo, as coisas estão se cumprindo. Não durmam, né? Desperta. Permanecer firmes, que agora isso tem a ver conosco, com o corpo multimembrado, porque ele não está conosco. Jesus agora não está com os discípulos, Jesus está em seus discípulos. Essa mensagem que foi enviada agora está em nós. E agora nós somos essa mensagem. Agora nós somos essa mensagem. A irmã Ludinha estava lendo aqui no início, antes dos irmãos chegarem, o texto lá de Hebreus, né? O Ronaldo sugeriu Hebreus, eu vejo que ela está meditando nessa palavra lá de Hebreus, e ela estava falando sobre os elementos, os princípios elementares, não é isso? Os princípios elementares, né? Então, até a sua fé em Deus. Então, tinha coisas que fazia e ele diz lá que conduziam à morte, né? Então, a gente se espanta com essas coisas que Hebreus fala, porque conduzia à morte. Por quê? Porque eram coisas que faziam. Porque até isso, se for preciso fazer hoje, se Deus permitir, nós vamos fazer. Mas a gente vê claramente que não é isso mais. É algo bem maior. É algo muito maior. Compreendi sim, Paulo, tudo que você falou aí, e onde a gente pega a palavra agora, a gente estuda, para analisar a vida de José, para analisar a vida de Moisés, a vida de Jó. Cada detalhe que a gente fala, a gente vai deparar com os textos mostrando isso, evidenciando toda essa questão que tem a ver conosco hoje. Aonde está a diferença dos momentos, mas qual é o propósito? Como devemos nos comportar em meio a essas adversidades? Aquilo que nos traz tristeza tem que nos trazer esperança, tem que nos trazer a certeza de que o que estamos fazendo é a vontade do Pai.